O presidente Mário Bittencourt deu entrevista, enfim, fez uma resenha, um bate-papo, não sei do que dá pra chamar, mas enfim, participou do Boteco Brahma Tricolor, o pré-jogo lá na Flu TV, de Fluminense e Fortaleza. Bem, esse vídeo tá sendo gravado antes de Fluminense e Fortaleza, mas você só está assistindo ele depois de Fluminense e Fortaleza, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre frases dele nesse giro de notícias. Vinhetinha. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você curtir esse vídeo aqui do canal e se inscreve, é claro, para poder receber todas as notificações e ficar tudo antenado no que acontece no Fluminense. Beleza? Vamos para o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui. Bem, o primeiro tópico que a gente pode falar é sobre Ganso. Paulo Henrique Ganso, Paulo Henrique Chagas Lima, se é que você pode chamar ele assim. Deixa eu tirar esse fone aqui, porque fica esse som altíssimo na minha voz, na minha orelha. Mas Ganso, o Paulo Henrique Ganso, que eu vou botar a fotinha aqui, estará no Campeonato Carioca. Estará já desde o início. Isso foi uma informação confirmada pelo Mário Bittencourt. Falou na entrevista, citando de que não necessariamente a gente joga as primeiras rodadas do Carioca com o time sub-23, o time da base, mas vai jogar com a massa de jogadores vinda justamente da base e acrescentando de jogadores que estão no profissional e não vem jogando. É o caso de Ganso, teve apendicite, já vinha no banco, teve apendicite, depois que voltou não atuou mais, então ele também vai ganhar ritmo de jogo. Acredito eu que, por exemplo, Frazan também joga, aí já não foi o Mário que falou, né, isso sou eu que tô falando aqui, mas acredito eu que Frazan também esteja em campo. Acho que deve ter alguns desses jogadores atuando na partida, enfim, alguns outros ali também, de repente, que estão no profissional. Então, assim, não vai ser só garoto e, claro, tá confirmado que este homem jogará no Carioca, uma ótima oportunidade para Ganso, porque, sempre falo aqui, Gabriel, você defende Ganso, esquece Ganso. Não tem como esquecer, meu amigo. Sai do Fluminense ali mais de R$500 mil por mês por causa de Ganso, né? Uma parte de salário, uma parte de impostos desse salário. Então, é muito dinheiro para eu esquecer esse jogador. Eu quero muito que ele dê certo. Então, ele tem que dar certo. E ele dando certo, o Fluminense se satisfaz disso também. Então, que Ganso jogue, e jogue muito nesse início de Carioca. E que repita, quem sabe, o ano que, de repente, que Nenê fez em 2020. Tomara que seja o ano de Ganso em 2021. Gabriel, você acredita muito nisso? Não, mas eu espero que aconteça. Vamos embora. Vamos para outro assunto dos assuntos que Mário Bittencourt abordou. Passando agora para um assunto mais importante, ou bem importante, mas que assim é sempre a mesma coisa, sempre a mesma fala, que é patrocínio master. Foi perguntado isso também, Mário Bittencourt aborda a questão do patrocínio master e fala a mesma coisa de sempre, que o Fluminense não vai aceitar valor mais baixo, etc. Mas assim, que eu discordo frontalmente, não de que não pode desvalorizar a camisa, né? O argumento do Mário Bittencourt é sempre de que não se desvaloriza a camisa aceitando valores abaixo, porque as outras partes já pagaram e etc. Mas tem uma entrevista dele para o jornal O Globo falando que não valia a pena receber 10 milhões, né? De que as propostas que chegam são de 10 milhões de reais pelo Master. Bem, quando você abre o portal da transparência, vê que em 2020, mesmo contando permutas, que não é dinheiro que entra no clube, é dinheiro que o clube economiza, né? Fez permuta com o Hotel Nacional. Então o Fluminense está economizando um dinheiro que seria gasto com hospedagem. Então, mesmo considerando tudo isso, entrou pouco mais de 5 milhões em relação a patrocínios do Fluminense. Bem, acredito eu que um patrocínio master pagando o dobro do que todas as outras partes pagam seria um valor aceitável, além de que pagaria cerca de 2 folhas do Fluminense mesmo com os impostos. Então, assim, discordo frontalmente da opinião do Mário Bittencourt nesse ponto, e além de destacar sempre que quando o candidato falava o tempo todo e criticava a gestão anterior por não conseguir um patrocínio. Bem, nós vamos agora para o melhor momento do Fluminense em pelo menos 7, 8 anos, em relação à tabela, em relação a time, a melhor campanha no Brasileirão, ida à Libertadores, etc. Acha que se ele não conseguir agora, ele já pode ser chamado nessa área, deixa eu repetir, nessa área de uma incompetência maior do que a anterior, né? Conseguiu patrocínios furados, mas não recusava, né? Aquele negócio. Se o anterior não teve proposta nenhuma e ele agora tem uma proposta e recusa, eu acho pior o de agora, né? Mas enfim, vamos para outro assunto, porque esse assunto já é muito debatido várias vezes, etc. Né? Vamos embora, não tem perder, agora foi a transição. E vamos pro último assunto desse vídeo aqui. Inclusive eu vou botar vídeos aqui
pra gente, por isso que o meu fone, agora sim eu boto de volta o fone. Porque foi perguntado também ao presidente Mário Bittencourt, na verdade, eu vou ter que falar de dois assuntos antes, que é sobre Hudson, ele tecendo 1000 elogios a Hudson e tal, com a questão do jogo do Fortaleza. Esse eu nem vou entrar muito nesse assunto, mas o que me indica de que o Mário Bittencourt quer muito que o Hudson permaneça. E do jogo contra o Atlético Goianiense, foi outra informação que ele deu também, de que pelo menos ali, naquele jogo, já tinha 4 ou 5 jogadores fluminenses infectados naquele jogo, por uma falha do protocolo da CBF. O Fluminense não errou nesse caso, obviamente que ele também não ia dizer, mas enfim, o Fluminense não errou nesse caso, todos os jogadores testaram negativo perfeitamente, não deu nada nos testes, porém a falha do protocolo, teste feito muito antes, etc. Chegou ao ponto, inclusive, dele confirmou de que Lucas Claro jogou aquele jogo. Esse é o jogo da eliminação da Copa do Brasil, do 3-1 e etc. com febre. Tira, se fosse só essa eliminação na temporada de maneira muito vergonhosa, com futebol muito ruim, aí ok, né, a gente daria pra poder botar isso na balança, mas teve o Lacalheira também, então nesse caso, né, não serve muito como desculpa, não. Agora sim, vamos pra última pauta. Que é a pauta tema do vídeo, inclusive, que é a pauta sobre Sormani. O comentarista Fábio Sormani, vocês sabem que eu aqui não sou muito fã de falar e tal, de ficar rebatendo o comentarista, porque eu acho que o que essa galera mais quer é mídiazinha, é mídia, e falar uma besteira ou outra na televisão ganhando um salário gigantesco, pra que você e eu venhamos aqui botar o nome deles na mídia, que ele é polêmico, né? Não é polêmico, é só um idiota. E bem, concordo com o Mário Bittencourt. Nesse caso, Phil, que já tinha comentado isso lá comigo na live do Canal 20, né? A gente já tinha debatido esse assunto. Eu não costumo fazer isso, mas como foi o presidente do Fluminense falando, achei interessante trazer essa fala aqui pro Raiz Tricolor. Só contextualizando rapidinho, Phil vai contextualizar, porque eu vou botar o vídeo aqui, mas basicamente o que aconteceu? Tá sendo falado de um possível tapetão do Vasco, né, por um lance do VAR lá contra o Internacional, e o Fábio Sormani, num programa da ESPN, que é do mesmo grupo da Fox, né, eles ficam trocando profissionais, falou o seguinte: falou que ele não tinha medo, não achava que ia acontecer nada com o Vasco, mas se fosse o Fluminense, ele acharia que daria problema, porque o Fluminense que é bom nisso. Enfim, chamando a gente de time do tapetão. O presidente Mário Bittencourt respondeu, eu vou colocar aqui agora 2 vídeos, né, gravados no celular, então pode ser por isso que fique aí um negocinho, mas acho que vai dar pra você entender. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a transição. Ô, Daniel, ninguém tá ouvindo o que você tá falando aí, nosso ouvido ofendendo meu cabelo, então eu não vou comentar aqui ao vivo, porque não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Eu sei que você tem uma reclamação a fazer, né, Fio? Acho que tá dando pra ouvir agora. Sobre um rapaz aí que trabalha numa emissora de televisão. Ah, não, tenho. Eu nem sei se já chegou no presidente isso, talvez sim, talvez não. Mas o Sormani hoje à tarde, o repórter, né, o jornalista Sormani hoje, era da Fox, agora está na ESPN, falou que ele está muito tranquilo com o Vasco ter entrado com recurso, que não vai dar em nada, se fosse o Fluminense daria, né? Eu já até numa live hoje dei o meu recado para ele. Queria saber o presidente, como presidente da instituição Fluminense, o que ele acha de um jornalista que dá um comentário como esse. E a história mal contada sobre o Fluminense, sobre a história do tapetão, né, presidente? Esse Sormani é um dos maiores babacas que eu conheço na crônica esportiva o meu brasileira. caminho foi a minha falecida mãe diria o seguinte: quando você conversa com o idiota, as pessoas têm a impressão de que são 2 idiotas conversando. Então, eu acho que o comentário foi um comentário idiota. E por que ele é um comentário... Mentiroso? Mentiroso e idiota. Ele é mentiroso e idiota por quê? Primeiro porque a questão de 2013, o Fluminense lutava pelo cumprimento do regulamento. Porque o regulamento dizia que o jogador que é expulso e julgado pelo tribunal não pode jogar a partida subsequente. Então, era um caso muito claro. Aliás, para fazer uma retificação histórica aqui, as viradas de mesa em que a gente é acusado, nenhuma delas foi para beneficiar o Fluminense. Mas é aquela história mentira contada várias vezes, acaba virando verdade. Impressionante como a Flapress... E agora eu vou colocar o segundo vídeo. A Portuguesa salvou o Fluminense. Eu falo, meu filho, pega a tabela. Você bota agora no celular, você pega a tabela daquele ano. Vê qual é o time que está acima da Portuguesa na zona de classificação, perfeito, na beira da do rebaixamento. Olha aqui, o Marcelo dá até uma sugestão aqui, diz aqui, ó, precisa ter no nosso site, fluminense.com.br, essa história toda bem contada. Eu acho perfeito, acho perfeito. Acho que vale. Né? Tem uma galera mais nova que realmente só para concluir o Sormani, aí ele só faz uma confusão maldosa, mas faz, que é, em 2013 a gente lutava pelo cumprimento do regulamento. E agora o regulamento diz que na falha do VAR vale a decisão de campo. Então, óbvio que a dificuldade do Vasco ter êxito no processo
é porque, na verdade, existe já um regulamento prévio que fala sobre essa questão do VAR. Enfim, o resto é sempre um grupinho de jornalistas, especialmente de São Paulo, que gosta de ficar falando isso do Fluminense. Não, e esse pessoal de São Paulo aderiu a Fla-Pres. Era impressionante, cara. É impressionante. Enfim, continua ali depois, assista lá depois o pré-jogo, que ficou bem interessante de ver. Se você quiser ver mais, tem mais comentários, mas eu coloquei só esse trechinho aqui. Então, de relevante tá aí meio falado de que devem produzir um texto para o site do Fluminense, que eu acho muito interessante. Eu tava conversando, por sinal, com o Rafael Brasileiro, que, enfim, é tricolor, ele é tricolor duplo até, né? Ele é tricolor do Fluminense e é tricolor do Santa Cruz também, que ele é de Pernambuco. E tava conversando com ele e ele me falando, cara, você podia fazer um vídeo desse, etc., explicando todas as, entre aspas, viradas de mesa, etc., e eu já falei, eu vou fazer esse vídeo, já tá prometido há muito tempo, desde quando eu fiz o da Série C, há mais de 2 anos atrás, tá prometido, só que eu quero fazer tão bonitinho, tão certinho, sem ter furo nenhum, que eu acabo nunca conseguindo fazer. Enfim, de qualquer forma, vai ficar nesse ponto mesmo, de que eu vou fazer esse vídeo, prometo até pelo menos aí abril, eu devo já começar o processo, tem que ter muito estudo, muita coisa, mas a gente promete que vai fazer sim e devo fazer para sair ainda nesse semestre um vídeo explicando todas as, entre aspas, viradas de mesa que acusam o Fluminense. Bem, é isso daí. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo não teve notificação, né? Tá sendo publicado sem notificação, mas você pode dar uma moral aí pra gente compartilhando para todos os seus grupos, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!